Caríssimos e caríssimas, bem-vindos, bem-vindas. Esse quer ser mais um vídeo, dentre tantos outros que serão oferecidos, para subsidiarem as discussões, as conversas, as análises a respeito das metodologias ativas. Metodologias ativas que são mais um curso, dentre tantos outros oferecidos pela PROESAC, a Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias do Centro Universitário de Linz, cursos para os cursos de inverno 2020. O nosso curso Metodologias Ativas, ele tem a seguinte estrutura. Nós vamos desenvolver 5 encontros. O primeiro encontro falando sobre as metodologias ativas. Também, nesse primeiro encontro, falar sobre o ensino híbrido e sobre uma técnica, ou mesmo a metodologia, que é a WebQuest. No segundo encontro, nós vamos desenvolver o conceito de sala de aula invertida, falar também sobre a educação por ou pelos pares e a aprendizagem baseada em equipe, mais conhecida como Team-Based Learning. No terceiro encontro, falaremos sobre a rotação por estações, o laboratório rotacional e também sobre o Google Classroom, que tem sido destacado cada vez mais como uma excelente ferramenta para o ensino remoto. No nosso quarto encontro, nós vamos abordar o Design Thinking, a aprendizagem baseada em problemas, PBL, e a aprendizagem baseada em projetos, também PBL. Na verdade, quando se fala em PBL, pode estar falando tanto da aprendizagem baseada em projetos quanto a aprendizagem baseada em problemas. E no nosso quinto encontro, nós vamos falar sobre a aprendizagem pessoal, que é algo bastante significativo para a discussão, a implementação das metodologias ativas, quaisquer que sejam elas. Pois bem, a aprendizagem pessoal vai nos levar a considerar a rotação individual, o modelo flex e o modelo à la carte. E para subsidiar ainda mais a aprendizagem pessoal, falaremos também dos ambientes de aprendizagem pessoal, ou Personal Learning Environment. Por fim, nós vamos tentar fazer uma breve discussão sobre o futuro da educação de uma forma geral. Quer dizer, aquela pergunta que grandes educadores, né, se colocaram: para onde caminha a educação? O próprio Piaget já falou isso, de uma certa forma Einstein, quando ele escreve, né, Como Vejo o Mundo, grandes pensadores se colocaram essa questão. E nós não vamos nos furtar a isto, ok? Então, essa nossa discussão se inicia agora justamente falando a respeito das metodologias ativas. Uma primeira coisa que a gente pode se perguntar é a seguinte: o que significa, o que vem a ser uma metodologia ativa? Será que essa metodologia ativa é algo que brotou agora? A metodologia ativa é a última revolução educacional? Coloca-se como uma ruptura entre o que existia há anos atrás e o que nós estamos necessitando vivenciar atualmente? Bom, nós vamos perceber que não é tanto assim. Na verdade, nós podemos nos perguntar: a educação é um campo especial. Toda pessoa precisa de uma educação, seja uma educação formal ou uma educação informal, seja uma educação que lhe é oferecida, que a pessoa frequenta dentro de uma instituição ou fora dessa instituição, em ambientes não pensados originalmente como ambientes educativos. Nós, porém, temos de nos questionar da seguinte maneira: vamos pensar um pouco sobre o mundo e as mudanças do mundo. Não é? Então, alguém pode chegar e fazer a seguinte pergunta, né? Adivinhação: o que é o que é? Propõe mudanças e avanços, mas tem muito mais de 1000 anos
mantém praticamente a mesma organização. Então, o que é o que é? Nós podemos pensar em várias instituições milenares, ou quase milenares, que têm uma estrutura que chegou até nós. Várias instituições, na verdade, são N instituições. Dentre essas, nós podemos nos questionar: será que a instituição que passou por milhares, centenas de anos e mantém praticamente a mesma organização é a igreja? E somente ela? Será que a instituição milenar, ou mais que milenar, que chegou até nós e permanece a mesma, é a agricultura e suas formas de produção? Será que essa instituição milenar, ou mais que milenar, que ainda mantém sua estrutura, sua mesma forma de atuação, é o exército? Ou talvez seria a família? A família mantém a mesma estrutura, a mesma constituição de milênios? Ora, nós podemos perceber o seguinte: muitas, se não todas dessas instituições, elas sofreram mutações significativas, impactantes ao longo dos séculos. Mas existe uma que, se nós acompanharmos um ciclo, né, uma espiral, como queiram, vamos perceber que a estrutura, a disposição dos seus participantes é praticamente a mesma. Temos lá uma cátedra, uma bancada e logo abaixo, né, um nível abaixo, às vezes no mesmo nível, mas enfileirados, ordenados diante dessa cátedra, nós vamos encontrar carteiras, carteiras ocupadas por estudantes. Nós podemos nos perguntar, desde as primeiras instituições de ensino, as primeiras universidades, né, até as universidades e escolas de educação básica de hoje, a estrutura, ela se mantém? Praticamente, sim. Mas isso não é um fenômeno comum a todas as instituições? Ora, como nós falamos, algumas instituições elas sofreram mudanças extremamente radicais. Se nós pensarmos, por exemplo, na própria igreja, ela teve uma estrutura até o Concílio Vaticano II, né? Ela teve uma estrutura em que o celebrante, por exemplo, ele realizava os ofícios de costa para os fiéis. Atualmente, nós podemos encontrar celebrações em que o que se destaca é a comunhão, o sentido de comunidade. O celebrante, não é, ele se coloca como um servidor, aquele que veio para servir, que se está no meio daqueles a quem deve servir. Aquele que quer ser o maior se faça o menor, o servo. Não é? Então, essa visão foi encampada por algumas correntes, no caso aqui da Igreja Católica Apostólica Romana. Se nós pensarmos, por outro lado, na agricultura, nós vamos perceber que a mudança foi drástica. Né? Desde sulcar a terra com o arado de madeira, depois o arado de metal, chegamos hoje a ter plantações que são trabalhadas por dezenas de máquinas ao mesmo tempo. Muitas delas, até mesmo máquinas automatizadas, né, controladas por robô, via satélite e assim por diante. Na questão dos exércitos, se pensarmos no poderoso exército romano, guarda pretoriana, a mudança ainda é muito mais significativa ou impressionante. Hoje temos armamentos de guerra que são capazes de grande poder de destruição. Não é? Alguns autônomos também, com drones, robôs. E aí nós nos questionamos, até onde podemos ir? Não é? Estamos falando aqui de exércitos, mas podemos pensar em outros grupos, né? Que atuem no mar, atuem no ar e assim por diante. Mas, e aí nós nos colocamos a pergunta, a família não mudou? Nós vamos perceber que sim, daquele modelo tradicional ou patriarcal, né, centrado na família,
na família do pai, digamos assim, né? Na família do pai, nós vamos depois perceber um modelo que vai evoluindo. Não vou aqui entrar no mérito, né, de valores e outras coisas. Eu digo evoluir na mudança das formas. Alguns podem falar em evoluir. Né? Não vamos aqui discutir esse aspecto. Mas o que deve ficar claro para nós, o que se está discutindo aqui, é a mudança da estrutura. Então, não é mais aquela estrutura patriarcal, como nós falamos, centrada na figura do pai, o patriarca, mas hoje temos outras concepções de famílias, né? Famílias monoparentais e assim por diante, famílias cujos pais ou mães, né, cuidam de um filho, filhos que são de um primeiro casamento, então temos às vezes os pais que são cada um de uma família anterior, estão no segundo casamento e trazem cada qual dos cônjuges um filho filhos, né, do casamento anteriores, podem ter mais filhos no segundo casamento, pessoas do mesmo gênero, né, se unindo e assim por diante. Então, como nós falamos, independentemente de uma questão aqui da discussão de valores, nós estamos discutindo a estrutura de uma instituição, no caso, a instituição familiar. E hoje ela é totalmente diferente, até mesmo de uma estrutura familiar de 50 anos atrás. Às vezes a gente pode pensar que em determinados locais essas mudanças são ainda muito mais recentes. Em outros lugares elas ainda estão engatinhando. É uma das instituições que tem uma mobilidade bastante reduzida, né? Uma transformação bastante reduzida e que pesem outras instituições que forcem essa situação, como a instituição eclesial, né? A própria instituição escolar e assim por diante. Mas aí vem a outra questão. E como que nós vamos pensar a escola? Nós vimos há pouco aquele modelo de uma escola que, passados vários anos, passados centenas, milhares de anos, apresentava a mesma estrutura, a mesma composição. Isso então nos leva ao seguinte questionamento. Ora, a escola ela é mais do que estável, né? Ela é fixa, ela é imutável. Então nós devemos pensar da seguinte maneira: mesmo nesse modelo de escola que muitos chamam de tradicional, nós podemos pensar no desenvolvimento de cada um de nós, de cada pessoa, na sua própria vida, ao lado da escola e também dentro da escola. Ao lado da escola, ou fora da escola, nós vamos perceber que nem tudo que nós aprendemos foi resultado de uma aprendizagem passiva. Quer dizer, as pessoas, elas não agiram passivamente. Né? Até falar de agir passivamente parece uma contradição. Mas as pessoas não se comportaram passivamente. Então nós podemos nos perguntar, como foi que nós aprendemos a andar? Não é? Ah lá, nós começamos a engatinhar, nossa, que legal, né? Então como foi que nós começamos a andar? Como foi que nós aprendemos a falar? Como foi que nós aprendemos também a escrever? Como que nós aprendemos a andar de bicicleta? Aprendemos a nadar, dirigir, até mesmo estudar. A questão é, tudo isso foi aprendido teoricamente, passivamente, como se fôssemos um banco, né, chamado educação bancária, eram passados os conteúdos. Para você andar, você faz da seguinte maneira: coloca a perna esquerda para frente e, para manter o equilíbrio, coloque o braço direito para frente. Depois dê um impulso em cima da sua perna esquerda e joga a perna direita para frente, e para equilibrar esse movimento, coloque o braço esquerdo para frente. Não, não foi nada disso. Nós aprendemos por imitação, claro, né? Mas de uma forma ativa. Nós fomos por tentativas e erros, levantando e caindo, até aprendermos a correr grande disparada pelos campos, subindo e descendo escada, correndo, que é algo ainda muito mais complexo, se nós formos representar isso graficamente. Então, o que nós percebemos? A nossa aprendizagem, ela, na própria vida, essa nossa aprendizagem foi uma aprendizagem extremamente ativa.
E ao pensar nisso, é que nós somos levados a questionar o modelo de educação que nós vivenciamos. Existe, então, um modelo de escola, uma de educação, que é chamado de tradicional, a escola tradicional ou a educação tradicional. Nessa escola, nessa educação tradicional, existe um modelo de docente e um modelo de discente. Geralmente reconhece ou se entende que o docente ele é aquele que sabe. Por outro lado, o discente ele não sabe. O docente é aquele que ensina, porque ele sabe, ele ensina, ele transmite o conhecimento. O discente, porque ele não sabe, ele vai simplesmente aprender. O docente, porque ele ensina, ele vai avaliar aquilo que ele está ensinando. Já o discente, ele é constantemente avaliado. Está aprendendo, está assimilando ou não aquilo que está sendo transmitido. O docente, ele assume um papel de autoridade. E essa autoridade, muitas vezes, lhe confere o respeito unilateral, o respeito do maior pelo menor, né? Ou do menor para com o maior, do fraco para com o forte. E o discente, ele já teria um respeito, ele também é vítima desse respeito unilateral, né? Porque é ele que vai respeitar o docente e ele, a autoridade dele inexiste, ele é submisso. O docente, ele ocupa a cátedra, né? Como nós vimos naquelas ilustrações, é aquele que sabe, está no topo mais alto do ambiente, e os discentes, as discentes também, formam uma plateia, estão lá assistindo, acompanhando o que é transmitido. Mas a gente vai perceber que ao longo da história, entre tropeços, avanços e recuos, esse modelo de escola tradicional ele começa a ser superado. E superado por um modelo, digamos assim, mais moderno, mais progressista, diriam alguns, ou uma escola ou educação gradualmente mais ativa. O que vem significar isso? Vem significar que, gradualmente, o docente ele começa a compartilhar saberes e experiências. Ele sabe, mas ele reconhece que não é o único que sabe. Os outros, cada pessoa que vai à sala de aula, cada uma delas também tem o seu saber, o seu conhecimento. O discente, portanto, ele vai compartilhar os seus saberes e as suas experiências com os demais discentes e com os docentes, as docentes. Então, existe ali já uma cooperação, né? Um intercâmbio. Ademais, o docente, ele agora vê o seu papel como um tutor, um mentor, aquele que vai orientar a pessoa discente, estimular essa pessoa a aprender. A pessoa tem que descobrir, dentro de um projeto de vida, aquilo que a anima a aprender. E o docente vai, então, ser o mentor, o tutor, para auxiliar o discente na busca da consecução do seu projeto de vida. Ademais, o docente, então, ele não vai avaliar pura e simplesmente, ele vai agora diagnosticar, podemos até entender como uma avaliação diagnóstica, né? Mas ele vai tentar diagnosticar o ponto em que o discente, a discente, né, as pessoas que estão aprendendo se encontram, e a partir desse diagnóstico vai orientar na caminhada de aquisição dos conhecimentos necessários. E o discente, por seu turno, ele vai aprender também a se autoavaliar. Ele vai saber, ele vai tentar olhar ao redor do mundo e falar assim: até onde eu estou conseguindo chegar? Até onde eu quero chegar? Como eu estou chegando até aqui? Então ele vai olhar dentro de um projeto o ponto onde ele estava, o ponto onde ele pretende chegar e o ponto onde ele se encontra, né? Ponto de partida, ponto de chegada ou meta e onde eu me encontro. É essa a autoavaliação. Ademais, o docente ele vai liderar processos. Então, a partir do compartilhamento de saberes, da sua função de tutoria ou mentoria, ele vai liderar os processos, identificando aquilo que é necessário fazer para ajudar o discente no seu desenvolvimento, né? Ele vai liderar processos.
porque existe aí um respeito mútuo, não é mais um respeito unilateral. As pessoas se respeitam porque são pessoas. E o discente ele vai colaborar na construção desses processos, porque ele entende que esses processos agora são significativos, que esses processos podem auxiliá-lo a alcançar a meta que se propôs. Então, nesse caso, o respeito mútuo, a consideração da pessoa enquanto pessoa é que faz com que todos trabalhem conjuntamente. Esse trabalhar conjuntamente que leva à instauração de um ambiente cooperativo. Então aqui já não há mais superior, inferior, subalterno, não. Todos juntos estão trabalhando para a construção de uma educação significativa. Significativa para a vida de cada um dos participantes do processo educacional. Então aqui importa a caminhada, porque é a caminhada que vai embasar adequadamente, de acordo com as necessidades de cada um, vai embasar o processo de aquisição do conhecimento imprescindível para o alcance de uma meta. Então nós percebemos que esse modelo de educação, ele é um modelo ativo, vai colocar a pessoa para trabalhar. E ao se falar então de modelo ativo, nós não devemos aqui pensar em modismos. Quer dizer, as metodologias ativas, que nós vamos designar por MMA, as metodologias ativas, não nos devem assustar. Muitos podem se perguntar, mas o que são então essas metodologias ativas? Que mudanças são essas que todo mundo fala? Então, na verdade, as metodologias ativas, elas não devem ser entendidas como um modismo. E isso que é interessante. Porque muitas vezes, e nós falamos de modismo, quando a gente percebe que existem instituições de ensino, escolas, que usam nomes de educadores, né, de teóricos da educação, né, usam o nome de métodos, né, apenas como um atrativo. Elas acreditam, né, elas às vezes imaginam que as pessoas que estão colocando seus filhos lá, elas mesmas, os pais, as mães, os responsáveis pelas crianças que vão estudar, elas não entendem o que significam esses métodos. Às vezes elas leem alguma coisa nos meios de comunicação e falam, nossa, esse é o método. Então, às vezes, a gente escuta falar, a minha escola, meu filho é uma escola construtivista. É uma escola que se baseia muito na liberdade de Summerhill. Mas que foi Summerhill? E onde Summerhill conseguiu se instituir? Em quais escolas do mundo? O método que a gente segue é o método freiriano, de Paulo Freire. O que significa isso? É o método de Montessori, Waldorf, Freinet. Então você fala assim, mas isso aí é realmente uma metodologia ou não? Então, muitas vezes a pessoa pode falar de uma metodologia construtivista e, na verdade, lá dentro está a mesma coisa, né? Quase que um modelo reprodutivista, uma educação bancária, como Paulo Freire havia falado. Então, às vezes é um modismo, a gente coloca uma placa lá, estamos seguindo o modelo X, fala assim, nossa, é esse o modelo agora. E, na verdade, no dia a dia, a dificuldade de se implementar uma metodologia diferente, ela vai sendo gradualmente deixando de lado. Então, a metodologia ativa, ela não é um modismo. Ela, na verdade, significa um processo continuado que vem de algum tempo se consolidando. Por quê? Porque toda educação, como nós já vimos, de alguma forma, ela é ativa. Porque a pessoa, não existe uma pessoa, qualquer estudante que seja, ela não é uma tábula rasa, uma folha em branco, que simplesmente lá vão rascunhando o que querem em cima. Há sempre uma interação, uma forma pessoal de apropriação daquilo que vai sendo transmitido. Então, as chamadas metodologias ativas, elas vêm aprofundar aquilo que a educação verdadeira de qualidade já faz, porque ela vai simplesmente extrair, não é, destacar ainda mais o papel do aprendiz, o papel do estudante, que
tem de ser estimulado. Nem sempre é, mas que existe a sua participação no processo de construção ou aquisição do conhecimento. Por isso, as chamadas metodologias ativas não são uma coisa nova, mas elas se destacam por um grande diferencial, e isto que é bastante significativo. O diferencial está em que as metodologias ativas elas vão ter uma grande centralidade, um protagonismo que passa a ser assumido pelo sujeito. Ou seja, nas metodologias ativas o que nós destacamos é a centralidade do sujeito no próprio processo de aprendizagem. Eis o diferencial. Ele vai construir a sua trajetória de aprendizagem buscando ferramentas que lhe serão proporcionadas pelo tutor, pelo docente. Então, Morin ele afirma que as metodologias ativas são estratégias de ensino. Então, isso importa destacar. São estratégias de ensino. Essas estratégias, como nós falamos, estão focadas no protagonismo dos estudantes. Serão eles efetivamente quem irão desenvolver essas estratégias. Porém, como os estudantes são pessoas singulares, individuais, né, essa aprendizagem vai ser flexível, embora interligada e híbrida. Quer dizer, ela vai se moldar a cada um, às características de cada um dos estudantes, de cada uma das estudantes. Então, as metodologias ativas, sobretudo no mundo contemporâneo, que é altamente conectado digital, um mundo onde as crianças, né, as novas gerações, são chamadas de gerações digitais, né, as nativos digitais, já nascem mexendo no tablet, no celular. A criancinha de 2 anos já sabe mexer no celular, no tablet, ou antes até, verdade? Então, essas pessoas estão em um mundo em que as metodologias proporcionam, no âmbito da educação, modelos de ensino híbridos. Esses modelos híbridos permitem, como nós então argumentamos, muitas combinações. Nós vamos ver mais adiante que é essa complexidade, é essa riqueza que por vezes assusta as pessoas que não estão muito acostumadas com as metodologias ativas. Pessoas que às vezes estão muito vinculadas ao ensino tradicional. É muito mais fácil alguém chegar e falar, né, despejar, digamos assim, inadequadamente, né? Despejar o conteúdo em sala de aula e querer que os outros apenas ouçam e tentem memorizar e reproduzir depois no papel, nas avaliações, aquilo que foi apresentado, passado em sala de aula. Isso acontece, podemos dizer assim, que período de pandemia, que pegou muita gente de surpresa, também no ensino superior houve esse desequilíbrio. Porque é fácil para nós juntarmos os nossos materiais, nossa, agora são 18 horas, às 19 horas eu tenho aula. Eu pego meu material de aula, que às vezes é um material que eu já uso há vários anos na mesma disciplina, conheço, portanto, o conteúdo de cor e salteado, eu entro na sala de aula e pronto, desenvolvo minha aula. Mas ter de encontrar técnicas, ferramentas, metodologias para atrair os estudantes em um período em que, de repente, eu não tenho domínio da sala, e pior, não tenho domínio de ferramentas, aí realmente houve um desequilíbrio, uma desestruturação. É essa digamos assim, a grande situação temida por aqueles que não conhecem ou nunca utilizaram as metodologias ativas, certo? Mas o que nós percebemos é que não se deve, né, não devemos nos assustar com relação a isto. Existem N metodologias ativas e N recursos colaborativos que vão auxiliar na construção das metodologias ativas, certo? Nós vamos tentar falar de algumas delas, não vamos falar de todas, mas daquelas que possam ser mais facilmente compreendidas e utilizadas por nós na nossa prática de educadores. Nós temos desde a sala de aula
desculpe, ensino híbrido, né? Blended Learning, falar depois da sala de aula invertida, as instruções baseadas nos grupos, né? Os colegas, como nós falamos, as baseadas em problemas e projetos, depois aquelas que envolvem mais a prática, como a cultura maker, games e gamificação, prática no sentido de que a pessoa vai ter um resultado, assim como a aprendizagem baseada em projetos. O que deve ficar claro para nós, isso é bom destacar, é que essas metodologias elas podem se interpenetrar, tá certo? Podem se correlacionar. Eu posso utilizar, por exemplo, o resultado, né? O cultura maker, que eu posso desenvolver um fazer alguma coisa resultando de um projeto, certo? E isso que eu vou construir resultando de um projeto pode ser um jogo, ou um jogo, um simulador, né? Existem muitos jogos que foram construídos sem intenção educativa, mas que podem ser utilizados na educação. A gente pensa nos simuladores de cidade, que podem auxiliar no desenvolvimento da gestão, né, do pensamento de gestão dos ambientes. Nós podemos encontrar outros simuladores aí de automóvel, de mecânica, né, simuladores de transportes e assim por diante. Então, são essas coisas que a gente vai perceber. O game também pode ajudar na educação, certo? Existe também uma outra metodologia que eu não coloquei aqui, mas que a gente às vezes usa, às vezes adequadamente, às vezes de forma inadequada, que são os estudos de caso. Os estudos de caso são uma forma de aprendizagem baseada em problemas, né? Geralmente nós vemos nas séries finais do ensino médio e no ensino superior, sobretudo na pós-graduação, a gente vê muito disso, né? O professor vai lá, explica um conceito e aplica ou libera um estudo de caso para fazer a aplicação do conceito. Então, essa também é uma metodologia ativa. Existem N recursos, como nós falamos, que podem ser utilizados. E o webinar, por exemplo, é a ferramenta que eu estou usando para gravar um vídeo, aqui é videoaula, permite uma interação bastante interessante, né? O Zoom, depois o WebQuest, como nós falamos, e o próprio Google Meet, né? Dentro do Google Suite, né? Com o Google Classroom, que tanto pode ser uma ferramenta, como também pode ser uma própria metodologia ativa, dependendo de como a pessoa utiliza. Então, serão esses aqui alguns dos pontos que nós vamos tentar discutir, tentar levar adiante, né, mediante, através de leituras, através de algumas breves exposições, e nós vamos tentar também discutir, sempre ao término dos nossos encontros, algumas questões. E é o que a gente faz agora, né? Eu coloco aqui, deixo para todos nós alguns questionamentos para nós refletirmos. Então, nós temos aqui 3 questões, certo? Então, a primeira é esta, me permito ler. Embora se fale mais recentemente em metodologias ativas na educação, é possível alguma educação efetiva sem o elemento ativo por parte de quem estuda? Quer dizer, a educação ela é passiva? É possível isto? Foi em algum momento? É possível uma educação sem o elemento ativo? Depois, quais as vantagens e desvantagens, segundo a sua opinião fundamentada, né, das metodologias ativas? Que você pensa a respeito disso? E por fim, você já utilizou ou participou de programas educacionais baseados em metodologias ativas? Se sim, qual sua avaliação da forma como foram implementadas? E se não, o que você considera ter impedido o uso delas? Então, a partir dessas questões, nós vamos tentar, nos próximos encontros, desenvolver outras formas, né, ou analisar outras formas de metodologias ativas. Os próximos encontros serão mais breves, uma vez que nesse aqui nós dedicamos um tempo relativamente significativo para falarmos do próprio conceito de metodologia ativa. Nós então vamos nos organizar e vamos tentar, né, verificar a melhor maneira de nós podermos conversar, de nós podermos discutir
cada um de nós mesmos o que as metodologias ativas significam para a nossa educação. Obrigado pela presença e até o próximo encontro.